Meu nome é Ricardo, e por mais de 30 anos a palavra Deus era para mim uma piada, uma muleta para os fracos, um conto de fadas para os que tinham medo do escuro. Eu não era apenas um ateu, eu era um evangelista do ateísmo. Meu prazer era desmontar a fé das pessoas com lógica, com ciência, com um sorriso de superioridade no rosto. Eu me lembro de um churrasco de família. Meu tio, um homem simples e de fé inabalável, tentou me falar sobre um milagre que viu na igreja. Eu não deixei ele terminar. Tio, eu disse, limpando a gordura da picanha da minha boca, vamos ser racionais. Para cada milagre que o senhor me conta, eu posso te dar 10 explicações científicas, psicológicas ou puramente coincidentes. Fé é o nome que damos para aquilo que ainda não conseguimos explicar. É preguiça intelectual. Ele ficou sem graça. O resto da família ficou em silêncio. E eu? Eu me senti vitorioso. Cada debate vencido, cada cristão silenciado, inflava meu ego. Eu construí minha identidade sobre uma fundação de ceticismo. Minha casa, meu casamento com a Mônica, minha carreira como engenheiro, tudo era um monumento à razão. E no topo desse monumento, eu me sentava, orgulhoso e sozinho em meu trono de certezas. Mônica, minha esposa, ainda mantinha uma fé, silenciosa. Ela não ia à igreja, mas eu via o terço antigo da sua avó na gaveta dela. Às vezes, à noite, eu a ouvia sussurrar algo antes de dormir. Eu nunca a confrontei diretamente. Achava que, com o tempo, minha lógica a curaria dessa necessidade infantil de acreditar em um amigo invisível. É só uma fase, um resquício da criação dela, eu pensava. Mal sabia eu que aquela fé silenciosa seria a única boia em um oceano de desespero que estava prestes a engolir minha vida. Nossa vida era perfeita no papel. Casa boa, carro do ano, viagens. E, para coroar nosso sucesso, veio o Lucas, meu filho. A única coisa no universo que eu amava sem qualquer lógica ou explicação. Ele era meu ponto fraco, a única rachadura na minha armadura de ceticismo. Quando ele nasceu, por um instante, um único e fugaz instante, eu olhei para aquela perfeição em meus braços e me perguntei, como isso é possível? Mas logo a arrogância voltou. DNA, evolução, biologia, eu me respondi, calando a voz incômoda da admiração. Lucas cresceu um menino feliz, cheio de energia, e eu fiz questão de criá-lo à minha imagem e semelhança. Sem orações antes, de dormir sem histórias de anjos. Nós líamos sobre dinossauros, sobre o Big Bang, sobre as estrelas. Filho, eu dizia, o universo é um lugar vasto e indiferente. Não há ninguém olhando por você. Você precisa ser forte. Você é o capitão do seu próprio navio. Eu estava tão ocupado ensinando meu filho a não precisar de Deus que não percebi que eu mesmo estava construindo um castelo de cartas sobre um terreno movediço. E a tempestade estava chegando. Tudo começou com uma febre. Coisa de criança, o médico disse. Mas a febre não cedia. Uma semana depois, Lucas estava apático, sem a energia que o definia. Ele não queria mais brincar com seus legos, não queria correr pela casa. Apenas ficava deitado, com os olhos grandes e tristes, fixos em algum ponto distante. Foi quando vieram as manchas, pequenos pontos roxos na pele dele. O pediatra nos mandou para um especialista, e foi aí que o chão se abriu sob os meus pés. A palavra que o médico usou soou como uma sentença de morte. Leucemia. Meu mundo, construído, com a régua e o compasso da lógica, desabou. Leucemia não era uma coincidência, era uma monstruosidade biológica. Um erro cruel da natureza que estava acontecendo com o meu filho de 6 anos. Os meses seguintes foram um borrão de quimioterapia, hospitais com cheiro de desinfetante e noites em claro. Eu via meu filho, meu pequeno Lucas, murchar. O cabelo dele caiu, o sorriso dele desapareceu, e a minha arrogância se transformou em pó. De que adiantava toda a minha ciência, toda a minha lógica, diante do sofrimento de uma criança inocente? Eu negociava com os médicos, eu estudava artigos científicos até de madrugada, eu procurava por tratamentos experimentais. Eu tentava, desesperadamente, ser o capitão do navio.
mas o navio estava afundando, e eu estava afundando com ele. Mônica, por outro lado, se apegou àquela fé silenciosa. Ela passava horas ao lado da cama do Lucas, lendo salmos em voz baixa. Eu a via, de joelhos no canto do quarto do hospital, o terço da avó entre os dedos. E eu a desprezava por isso. Você está perdendo tempo com isso, Mônica. Precisamos ser práticos. Rezar não vai mudar a contagem de leucócitos dele. Eu gritava, em uma mistura de raiva e pânico. Ela apenas me olhava, com uma tristeza profunda nos olhos. Ricardo é a única coisa que me resta. O dia mais escuro chegou. Lucas teve uma complicação, uma infecção grave. Os médicos o levaram para a UTI. As máquinas apitavam em um ritmo frenético e assustador. A médica, uma mulher com o rosto cansado de dar más notícias, nos chamou em sua sala. As próximas horas são críticas, ela disse, com a voz embargada. O corpo dele está muito fraco. Nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas preparem-se para o pior. Preparar-se para o pior. A frase ecoava na minha cabeça. O que era o pior? Era perder a única pessoa que dava sentido à minha existência vazia e materialista. Mônica desabou em lágrimas. Eu, o homem da razão, fiquei paralisado. Não havia mais nada a fazer. A ciência tinha chegado ao seu limite. Meus argumentos, minha lógica, minhas certezas, tudo se tornou inútil. Eu estava de mãos vazias, completamente e absolutamente derrotado. Saí da sala da médica e caminhei como um zumbi pelo corredor do hospital. Entrei em uma pequena capela vazia que havia ali. Eu nunca tinha entrado em uma igreja ou capela por vontade própria. Era um lugar frio, silencioso. Havia um crucifixo na parede. Eu olhei para aquela imagem. O homem na cruz, sofrendo. E então, algo que eu não sentia desde a minha própria infância aconteceu. Um soluço escapou da minha garganta. E depois outro. E outro. Eu caí de joelhos no chão frio daquela capela. O cético, o arrogante, o homem que ria de Deus. E no silêncio daquele lugar, com o rosto banhado em lágrimas de desespero, eu fiz a única coisa que me restava. Eu gritei. Não foi uma oração bonita ou eloquente. Foi um grito primal vindo do fundo da minha alma despedaçada. Deus, eu gritei com a voz rouca, se você existe, se você é real, eu não me importo mais com as minhas perguntas. Eu não me importo mais em estar certo. Eu só quero o meu filho de volta. Salva o meu filho, por favor, salva o meu filho, e eu te dou o resto da minha vida. Eu fiquei ali, de joelhos, por não sei quanto tempo. E pela primeira vez na minha vida, eu não me senti sozinho. Na manhã seguinte, a médica nos procurou. Mas desta vez havia algo diferente em seu rosto. Um pequeno, quase imperceptível sorriso. Eu não sei como explicar. Ela começou olhando os exames. A infecção começou a regredir. Os sinais vitais dele estão melhorando. É notável. Não foi uma cura instantânea, não foi um show de mágica. Foi o início de uma longa e difícil jornada de recuperação. Mas a partir daquele dia, a maré virou. Lucas respondeu ao tratamento como nunca antes. A energia começou a voltar. Semanas depois, ele saiu da UTI. Meses depois, a palavra que ouvimos foi remissão. Eu cumpri minha promessa. Comecei a frequentar a igreja com a Mônica. No começo, eu me sentia um impostor. Eu não entendia os rituais, as músicas me pareciam estranhas, mas eu continuei indo. Eu ouvia as palavras, eu via a fé genuína nos rostos das pessoas. E aos poucos, o Deus que eu conheci no desespero começou a se tornar o Deus que eu conhecia no amor. A transformação não foi apenas espiritual. Meu casamento foi restaurado. Aquele abismo que havia entre mim e Mônica, criado pela minha arrogância, foi preenchido por uma nova cumplicidade. Nós orávamos juntos pelo nosso filho. Nós agradecíamos juntos. Hoje, Lucas tem 12 anos. É um garoto saudável, cheio de vida, que joga futebol e tem uma fé simples e poderosa, que me envergonha e me inspira todos os dias. Às vezes, ele me pergunta sobre como ele ficou bom. E eu, o antigo cético, me ajoelho ao lado da cama dele e digo, filho, um dia a ciência dos homens chegou ao seu limite. E foi aí que o poder de Deus começou. Eu perdi minha arrogância,
perdi minhas certezas de aço, mas eu ganhei meu filho de volta. E ganhei um pai que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu ria dele. Meu nome é Ricardo, e eu sou a prova de que, às vezes, você precisa chegar ao fundo do poço para, finalmente, conseguir olhar para o céu.